Olá pessoal, aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas. Hoje a gente começa o nosso estudo sobre os compostos orgânicos. Se você curtir, passa lá no meu canal, faz a sua inscrição, dá o seu joinha, curte, compartilha que a gente fica bem feliz. Vamos começar? Os compostos orgânicos são então moléculas formadas por carbono e hidrogênio. Essas moléculas orgânicas, elas podem conter o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, o fósforo ou algum outro elemento. Eles têm algumas características. Essas moléculas orgânicas, elas têm algumas propriedades, como, em geral, elas são insolúveis em água, porque a água é polar e as moléculas orgânicas são apolar. São inflamáveis? Basta você lembrar dos combustíveis que são bem inflamáveis. São pouco reativas porque são formadas por ligações covalentes. Em geral, elas também são biodegradáveis, ou seja, elas servem de alimento para outros seres vivos. E termicamente, os compostos orgânicos são moléculas instáveis. Para trabalharmos melhor com os compostos orgânicos, a gente precisa entender a diferença entre a fórmula empírica, molecular e espacial. A fórmula empírica, também conhecida como fórmula mínima, ou seja, é o mínimo de cada um dos elementos que eu preciso para a minha molécula. Ela vai dizer apenas a menor relação dos diferentes elementos. Então, aqui a gente tem na glicose 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Se eu divido todo mundo por 6, eu tenho o menor número possível para esta molécula. Então, eu vou ter 6 dividido por 6 dá 1, 12 dividido por 6 dá 2, 6 dividido por 6 dá 1. Então, a menor molécula que eu tenho, menor número de átomos para uma glicose, uma molécula de glicose, vai ter uma relação de 1 carbono para 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, a fórmula mínima ou fórmula empírica, ela me dá essa relação de números mínimos de cada átomo. Já a fórmula molecular, ela vai indicar o número de átomos de cada elemento que compõe uma molécula ou a espécie química da substância. Então, ela vai me dizer quanto eu tenho de carbono, quanto eu tenho de hidrogênio e quanto eu tenho de oxigênio. Aqui é importante você ver que a fórmula mínima, eu posso ter uma mesma fórmula para moléculas diferentes, mas a fórmula molecular é única, eu só tenho uma fórmula. Tem uma exceção, mas a gente vai ver depois. Já a fórmula espacial é a fórmula tridimensional, é como ela está, é o 3D da fórmula. Então, é o formato que ela ocupa no espaço. Então, como ela se organiza? Aí eu consigo ver essa molécula exatamente, eu pego esses átomos aqui, coloco as ligações e vejo como que essa molécula, ela se comporta, ela se apresenta, qual é a identidade dela no espaço. No próximo vídeo vamos fazer alguns exercícios sobre as fórmulas. Aguardo você, até lá!